Fala aí, rapaziada. Então vamos trocar uma ideia aqui sobre uma questão polêmica, né? Complexa, na verdade, entre a questão do biológico e do cultural. Estou aqui com um texto aqui que eu vou dar uma lidazinha rápida para vocês, de Flávio Jacovati, um médico psiquiatra aí, né? Psicoterapeuta. Morreu, infelizmente, tem aí uns 3, 4 anos. Ensaio sobre o amor e a solidão. Página 124, que é o capítulo 3. Aqui, na verdade, fala sobre o ciúme, né? Mas a questão aqui também, a partir do que ele diz aqui, a gente pode pensar outras questões, como, por exemplo, o posicionamento político, né? Por que determinadas pessoas assumem preferencialmente um posicionamento político e não outro? Será que isso tem um determinante biológico? Ou é uma questão cultural de criação da pessoa que leva ela a adotar um posicionamento político mais à esquerda, mais à direita? Isso está impregnado na sua biologia ou é uma questão de criação de cultura na qual ela é criada, na qual ela está inserida? É isso? Recentemente, nós, professores aqui do Estado do Rio, saímos numa greve e entre os professores grevistas, né, havia uma queixa de que muitos colegas nossos não aderiram à greve. Por que será que alguns professores aderem à greve e outros não? Entendeu? Será que isso também é uma questão que se pode explicar biologicamente? Uma questão de estrutura cerebral de professores que mais tendência a aderir à greve ou não? Enfim, o que ele diz aqui serve para a gente pensar muitas coisas, né, nesse sentido. Então, e aqui de quebra aqui a gente ainda fala sobre ciúme, né? Ciúmes, então, o título, aqui o falso antagonismo, quer dizer, não há um antagonismo entre o biológico e o cultural, segundo Jacovati, né? Então, o título indica que a hipótese que defenderei neste ensaio é de que existe mais de um modo de sentir ciúme. Ou seja, a gente não sente ciúme, a gente sente ciúmes, né? E a gente pode caracterizar ciúmes a depender do tipo de pessoa que a gente está avaliando, né? Então, as diferenças entre eles, entre os ciúmes, são de monta e significância, além de serem sentimentos que se originam de fontes psíquicas bastante diversas. Então, a questão psicológica, que determina o grau o grau de intensidade com que as pessoas vão sentir ciúme, né? E o quanto do ciúme também a pessoa sente por conta da sua criação, né? Já de início gostaria de afirmar que considero o ciúme um sentimento muito negativo. Não sou nem um pouco simpático do ponto de vista... Desculpa que eu vou reler. Não sou muito simpático ao ponto de vista de tantas pessoas que acham bom que seus parceiros românticos sejam tanto ciumentos, pois isso seria indicativo da presença de intenso sentimento amoroso. Pessoas que associam o ciúme ao amor. Ele sente ciúme de mim porque me ama. Flávio Jacovati não gosta muito dessa ideia, né? Então, é verdade que o ciúme surge sempre que existe algum risco de perda da pessoa com a qual nos relacionamos. Porém, aquelas que mantêm um relacionamento por medo de perder regalias ou por temor à solidão, também sentem ciúmes. Ou seja, muitas pessoas sentem ciúme por certa insegurança com relação ao seu relacionamento, né? Por medo de perder o parceiro amoroso. Muitas vezes são as criaturas mais ciumentas as que mais explicitamente o exercem, uma vez que se atribui o direito de interferir sobre o outro. O ciumento tem essa tendência meio possessiva e controladora, né? De um modo geral, claro. Assim, as pessoas que com mais frequência sentem ciúme não são, como regra, as que mais intensamente amam, mas as que mais temem perder o parceiro, o que corresponde, antes de tudo, à fraqueza pessoal e ao medo de lidar com frustrações, dores e perdas práticas de todo tipo. As pessoas que têm certo receio, certo medo, não suportam muito uma perda, né? Elas tendem a sentir mais ciúmes, a se tornar mais possessivas, mais controladoras, esse tipo de coisa. Sem falar também que não deve confiar muito no parceiro, né? Então, outra questão que imediatamente surge em nossa mente quando tentamos pensar sobre sentimentos como ciúme está relacionada à sua origem. Aí a questão o ciúme tem origem essencialmente biológica, genética, vamos dizer assim, ou social, cultural, né?
Ou se é social, cultural, a gente pode modificar o nosso pensamento, a gente pode pensar de outra maneira e deixar de sentir ciúme, indo contra a ideia de que algumas pessoas defendem de que o ciúme é determinado biologicamente. Não há muito o que se fazer, né? Então, afinal, trata-se de um sentimento determinado pela nossa biologia ou é fruto de um tipo de estrutura social, econômica e política em que a propriedade privada dos bens se estendeu, estabelecendo até o direito de posse sobre seres humanos? Então, nós que tanto amamos o direito de propriedade, né, e nos vangloriamos tanto de nossas posses, será que esse sentimento de posse e esse orgulho de ter coisas nos estende ao orgulho de possuir uma outra pessoa, vamos dizer assim, né? E o ciúme seria uma consequência, um sintoma dessa cultura capitalista, vamos dizer assim? Então, o tema é atraente e muito relevante, apesar de um tanto árido. Dispomos de pouco conhecimentos para resolver de modo significativo essa questão. Tentarei fazer algumas reflexões, certamente incompletas, com o propósito de introduzir o leitor na atmosfera psíquica em que julgo interessante estarmos para melhor lidar com a complexa questão relacionada com nossos sentimentos essenciais. Entre eles, o ciúme é uma coisa, o ciúme, né, rapaziada, é uma coisa importante na nossa vida. É forte minha convicção de que é falso o antagonismo entre biologia e cultura, entre o que é definitivamente estabelecido por nossas propriedades genéticas e o que em nós é inculcado por meio de convívio social no qual crescemos. As pessoas que atribuem maior ênfase ao aspecto cultural de nossa formação costumam ser mais otimistas em relação ao futuro. Essa parte é interessante. As pessoas que atribuem maior ênfase ao aspecto cultural de nossa formação costumam ser mais otimistas em relação ao nosso futuro, ao futuro da nossa espécie, né? Os professores, né, rapaziada? Professores acreditam muito na influência da cultura, do conhecimento e na capacidade de modificar a estrutura cerebral de uma pessoa para torná-la mais crítica, né, e para ela manifestar opiniões políticas mais sofisticadas, seja lá o que for, né, que a gente considera sofisticado. Então, pessoas que acreditam que até os posicionamentos políticos, não só a questão do ciúme, né, podem ser modificadas a partir da cultura, da educação, esse tipo de coisa toda, né? Então, essas pessoas otimistas nesse sentido acreditam que muitas de nossas peculiaridades antissociais se dissolverão, se extinguirão, né, ao longo da história, desde que se criem condições políticas e econômicas mais favoráveis, como se o comportamento humano pudesse ser modificado profundamente através das próprias modificações sociais que poderíamos operar, inclusive através da educação, né? Então, as que enfatizam a hipótese que, por outro lado, né, as que enfatizam a hipótese que somos intensamente determinados por nossas particularidades biológicas tendem a ser mais pessimistas, uma vez que acreditam na existência de alguns entraves definitivos que impedem o bom e rico relacionamento entre as pessoas. Ou seja, a nossa biologia a gente não pode modificar assim de uma hora para outra, né, rapaziada? A não ser através da engenharia genética, né? O que, no caso, o ser humano ainda não é uma coisa assim possível, vamos dizer. Então, como há um determinismo biológico no nosso, até certo ponto, nos nossos comportamentos sociais, vamos dizer assim, né? Então, esse determinismo biológico leva as pessoas a uma certa visão pessimista com relação à organização social futura. Então, e a educação não teria um papel tão grande assim, né? Tão profundo, tão fundamental. Então, é uma polêmica, né, gente? Na verdade, é complexo. Então, nossa natureza nos faz competitivos. Então, nossa natureza, né, nossa biologia, nossa genética, nos faz competitivos, agressivos e predadores, entre outras propriedades, de modo que sempre agiremos sob influência desses impulsos. Se levarmos em conta o ponto de vista dos que acreditam que nossa cultura é determinada mais do que tudo pelas peculiaridades biológicas, jamais poderemos levantar a hipótese de uma sociedade essencialmente justa e igualitária, porque nós não seríamos essencialmente justos e igualitários, nem poderíamos ser, né, se isso for determinado biologicamente. Uma vez que somos diferentes e os mais bem dotados serão sempre tratarão de se cercar de privilégios. Você está ficando claro aí, rapaziada? Qualquer coisa, deixa alguma coisa no comentário aí. Então, tendem a defender uma estrutura política chamada de liberal.
essas pessoas mais pessimistas com relação ao futuro e que acreditam mais em termos de determinismo biológico, claro, pessoas que estão pensando nisso, né, gente? Tendem a defender uma estrutura política chamada liberal, em que prega uma interferência mínima do governo sobre os negócios das pessoas, cujos interesses se harmonizariam, se é que podemos usar essa palavra, né? De modo semelhante ao equilíbrio entre os animais nas selvas primitivas. Ou seja, os que defendem a livre competição, né? Os mais fortes ocupariam territórios maiores e teriam de deixar espaço para os menores, mais fracos, também se reproduzirem, até mesmo para que pudesse comê-los na hora oportuna. O que ele está dizendo aqui que as pessoas que acreditam mais no determinismo biológico e, portanto, pensam em termos evolutivos darwinianos, vamos dizer assim, né, tendem, de um modo geral, a defender mais a posição liberal, com menos interferência do Estado e livre competição entre as pessoas, que pensa o melhor, nesse sentido. E que os melhores irão deixar legados para a sociedade, esse tipo de coisa toda, né? Então, os que defendem a tese da importância das experiências humanas, esse pessoal da cultura, né, das interações entre cada nova criança e os meios familiares sociais nos quais ela se insere, sobre o nosso comportamento, acho que a grande maioria dos desajustes sociais e políticos que existem poderão ser resolvidos por meio da constituição de novas formas de interação. Ou seja, atribui esse pessoal que acredita mais no poder da cultura, das influências culturais sobre nossa constituição psicológica, nosso convívio social, né? Elas tendem a pensar mais abertamente em possibilidade de políticas públicas, vamos dizer assim, né? Então, são os que defendem posturas políticas social-democratas, nas quais o poder central tem de ser forte para preservar o direito dos menos dotados, as pessoas mais fracas, vamos dizer assim, né? Menos capazes, então, que seriam defendidas, menos capazes, mas não menos esforçados, né? Deixar claro. Sempre imaginando que sociedades mais justas darão um dia frutos mais igualitários. E a justiça social é construída, né? E não é fruto de uma livre competição entre as pessoas, né? Ou seja, o pessoal não vai muito com não tem muita simpatia com o liberalismo nesse pessoal, né? Então, em um limite extremo, algumas pessoas mais otimistas e até mesmo já sustentando a tese de que determinadas mudanças intermediadas por nossa inteligência poderiam se tornar hereditárias. Algumas mudanças culturais poderiam ter influências na nossa base biológica e essas modificaçções induzidas pelas transformações sociais seriam repassadas para gerações futuras de modo hereditário. Não sei se pessoal, não sei se ele está pensando aqui em termos de epigenética ou de engenharia genética, alguma coisa nesse sentido, né? Então, essas hipóteses ingênuas não poderiam deixar de se mostrar um fracasso. Eu também aqui achei meio estranho. Então, no entanto, pesquisas contemporâneas sobre engenharia genética provavelmente terão um destino muito diferente. Se a gente pensar que a engenharia genética, a ciência no ramo da biologia pode dar um salto evolutivo a partir de uma cooperação social, não de livre competição, né? Se pensar aqui que pode haver projetos nacionais para o desenvolvimento de pesquisas em genética, então a gente há de concordar com esse pessoal que acredita em governança, né? Que acredita em políticas públicas, que realmente aí a partir de uma política pública que investe em pesquisa genética, poderá sim levar à modificação do nosso componente biológico, nossa estrutura genética e nossas fundamentações psicológicas lá, bem a nível orgânico mesmo, né? Então, sem entrar no mérito de questões científicas que mal conheço, certamente está falando aqui na ramo da genética, né? Penso que elas são um bom exemplo do que eu estou tentando transmitir quando afirmo que o antagonismo entre biologia e cultura é falso. Né? Nossa inteligência e a capacidade que adquirimos de usá-la se entrelaçam. A inteligência é biológica e a capacidade de usá-la é cultural. Essa frase é interessante. A inteligência é biológica, né? O cérebro mais sofisticado, com a genética mais privilegiada, vai dar origem a uma inteligência
mais sofisticada e mais privilegiada, maior, vamos dizer assim, né? Mas essa inteligência, ela é usada em contextos sociais, né? Por isso que diz aqui, ó, a inteligência é biológica e a capacidade de usá-la é cultural. Ou seja, o cultural e o biológico estão aqui já se entrelaçando nessa visão de Kovács, né? Do Flávio de Kovács. Então, o hardware é biológico, ao passo que o software é cultural. Por meio do uso da razão, somos capazes de modificar a nossa biologia, através, por exemplo, da ciência genética, né? Da biologia molecular, essa coisa toda. Então, uma vez modificada, a biologia, uma vez modificada, abre espaço para novos avanços no campo das relações entre as pessoas, né? E de fato, né, rapaziada, se a gente modifica as crianças e crianças geneticamente modificadas vão compor uma sociedade diferente, né? Elas vão se relacionar socialmente de modo diferente porque elas têm uma composição biológica diferente. Nesse sentido que ele está falando aqui, ó. Não existe em nossa espécie a menor possibilidade de pensarmos de forma estática, pensar de forma contínua, permanente, né? A gente está sempre modificando a nossa forma de pensar, ou seja, produzindo cultura, né? Estamos em permanente mudança, porque não paramos de usar nosso cérebro com o objetivo de modificar os ambientes físico e humano que vivemos. Creio que é insuficiente dizermos que somos competitivos, agressivos e predadores. De fato somos, mas isso não é suficiente dizer isso, né? E também é ingenuidade pensarmos que podemos deixar de ser-los. Ou seja, é ingenuidade de nossa parte achar que não podemos extinguir das relações sociais a competitividade, a agressividade, esse tipo de coisa, né? Que está impregnado em nossa biologia, é isso que está querendo dizer. Nossa biologia nos limita, mas não a ponto de nos impor uma espécie de camisa de força. Ela define um máximo e um mínimo entre os quais podemos, por meio do conhecimento adquirido e do uso da razão, gravitar com certa liberdade. Aqui já entrou a questão da liberdade. Então, existe livre-arbítrio? Ou tudo que pensamos é determinado biologicamente? É uma outra polêmica, né, rapaziada? O que a gente quer? A gente quer por livre escolha ou a gente quer porque vem de dentro da gente, organicamente falando, geneticamente implícito? Né? Quando eu sinto fome e tenho vontade de comer um pão, essa vontade vem antes da própria consciência de querer comer pão. E também, na hora de votar em um partido político, será que realmente eu escolho? Ou essa escolha ela vem de dentro, organicamente falando, vamos dizer assim, né? Além do mais, nossa inteligência pode criar condições capazes de modificar, ainda que artificialmente, nossa biologia, conforme já foi dito, né? O que aconteceu com a pílula anticoncepcional é um exemplo de como nossa inteligência, que criou a pílula anticoncepcional, modificou as nossas relações sociais, sobretudo no que diz a questão do amor e do sexo e da reprodução, né, rapaziada? A pílula anticoncepcional trouxe modificações sociais profundas no que diz respeito ao amor, à relação sexual e à reprodução da espécie humana. Então, determinou drasticamente a alteração da nossa biologia e esta abriu as portas para uma fantástica mudança no nosso modo de vida. Não consigo sequer pensar sobre as consequências psicológicas e sociais de alterações ainda mais profundas, tais como crianças geradas em incubadoras sem pai nem mãe. Imagina uma época que a gente pode criar bebês em laboratório, né? Desenvolvidos em úteros artificiais, crianças sem pai nem mãe. Isso aí seria realmente uma coisa que a sociedade ia virar de pé na cabeça, né, rapaziada? Estaremos diante de novos homens que definirão novos tipos de interações e novas ordens sociais. Pessoal, eu vou já deu para entender aqui o rolê, né? Do falso antagonismo entre o biológico e o cultural. Essas duas coisas se relacionam muito intimamente, né? É claro, o cultural é um subproduto da nossa inteligência, né? Mas agora aqui eu vou pegar um pedacinho aqui sobre o ciúme, ó, pra gente fechar. Então, sempre me impressionou o fato de o ciúme ter formas... Sempre me impressionou o fato de o ciúme ter fortes relações com o papel que uma pessoa desempenha na vida da outra. O amante tem ciúme de todas as outras pessoas, menos do cônjuge, a da amada, pois ele tem mais direito sobre ela.
Ou seja, é uma seletividade com relação àqueles a quem podemos sentir ciúmes, né? Que a pessoa, a amante, acha que não tem direito de sentir ciúme sobre a esposa, né? O camarada lá tem a esposa e tem a amante acha que não tem direito de sentir ciúme da esposa. Esse sentido que está falando. Então, há aqui também um certo aspecto cultural, né? Porque se não existisse monogamia, poligamia, por exemplo, essa seletividade de ciúme não existiria e ela aceitaria de boa as concubinas do esposo, vamos dizer assim, né? Tinha uma outra questão aqui interessante, ó. Para uma espécie que... Enfim, ele fala aqui sobre o ciúme, ó. Ele não discorda, né, conforme eu disse no início, dessa ideia de que o ciúme tem... A manifestação do ciúme seria positiva porque seria um subproduto do quanto que a pessoa ama. Quanto mais ama, mais ciúme sente. Então ele acha que isso é falso, ó. Aqui o fechamento desse parágrafo, desse capítulozinho. Acredito que a batalha contra o ciúme, que pode durar séculos, se inicia por um posicionamento claro e definitivamente contrário a esse sentimento. Temos de parar de ter uma postura equívoca com relação ao ciúme, que em nenhuma condição é bem-vindo. Pode ser que ainda apareçam muitas vezes em nossas ações cotidianas e naqueles no quais nos relacionamos. Entretanto, temos de nos definir de modo claro. Trata-se de um sentimento negativo, nefasto e prejudicial à liberdade individual, porque o ciumento tende ao controle, né? Tende a restringir a liberdade do parceiro. É claro que a questão da fidelidade é importante, né? Se você acredita no seu parceiro e acha que ele é fiel, não tem por que você sentir ciúme e querer controlá-lo, vamos dizer assim, né? Apesar de que, em certa medida, né, ele diz aqui, o ciúme é muito difícil de controlar porque ele tem uma certa raiz um pouco orgânica também, né? Enquanto isso não acontecer, enquanto a gente não conseguir extinguir o ciúme em nossas relações amorosas, vamos dizer assim, ó, não será fácil que aconteça em curto prazo. Enquanto isso não acontecer, temos de nos regozijar por qualquer pequena vitória que conseguimos obter no caminho de aprender a controlar o ciúme. É o controle da inteligência sobre o impulso, né? Esse impulso do ciúme, vamos dizer assim. Não devemos, em hipótese alguma, ser condescendentes diante de uma crise de ciúme nossa ou de outras com as quais vivemos. Ou seja, ele acha que isso é um vexame, é uma coisa quase inaceitável. Crises de ciúmes, uma coisa ridícula. Então, rapaziada, não sei se deu para entender aí. Se gostou, dê um like. Tamo junto e é nóis.